Salve, salve, galerinha! Maiquinho na área de novo. Tranquilidade? Bom, galera, hoje vamos dar continuidade aqui na nossa infraestrutura. A gente já tinha criado uma VPC prontinha e deixamos ela pública. E agora a ideia é a gente criar uma máquina EC2, certo? Porém, para eu criar uma máquina EC2, eu vou precisar de uma informação, e para isso a gente vai precisar ver um outro recurso antes aí do Terraform. Tranquilo? Então, a criação da máquina EC2 vai ficar para a próxima aula. E hoje, como eu estou separando as aulas por tópicos específicos para ficar bom para consulta, a gente vai falar sobre Output Values, tá? Só para vocês não se sentirem assim, achar que, que eu fiz algo aqui por debaixo dos panos, né? Que a ideia é a gente fazer junto. Eu já deixei prontos somente aqui agora a máquina EC2, porque assim, o foco nosso nessa aula não é EC2, então eu ia perder um tempinho criando máquina EC2. Então essa é a única diferença do vídeo anterior para esse vídeo, tá? O resto da infraestrutura tá exatamente igual a gente deixou, tá? E vocês vão entender o porquê que eu já deixei essa máquina EC2 aqui, só pra gente ganhar tempo. Na próxima aula eu excluo e a gente faz do zero. Vamos lá, vamos falar sobre Output Values. O que é o Output Values? Em algumas situações você vai precisar expor alguns dados dos recursos que vocês estão criando. Ou, uma vez que você expôs, em outro momento você vai talvez precisar pegar esses dados que foi exposto, né, via output. Beleza? Lembrando que o Output Value ele vai servir apenas para a gente expor os dados dos serviços que a gente estamos criando localmente. Se a gente quiser fazer esse tipo de... fazer isso com recursos externos, como módulos, ou algum recurso que já está sendo controlado por uma outra infraestrutura, ou até mesmo foi criado diretamente pela AWS, pelo console da AWS em outro momento, a gente não usa o Output Value, a gente vai usar o Data Source, porém vai ter um tópico específico para falar de Data Source, beleza? Aqui agora a gente vai falar sobre Output Values e vocês vão entender o porquê a gente precisa falar dele antes de ir para a máquina EC2. Vamos lá então. De acordo com a nossa infraestrutura aqui, a gente está trabalhando com módulos. Então, a gente criou um módulo VPC, certo? Agora a gente vai precisar criar o nosso EC2. Então, a gente aqui, no nosso arquivo principal aqui, o main, a gente vai ter que chamar o nosso módulo EC2, que a gente vai ver como criar na próxima aula, né? E a gente vai fazer o seguinte, EC2. E eu vou colocar aqui o source. O source é na onde? O source ponto barra módulos barra EC2, que foi o que eu deixei criado aqui pra gente, beleza? Aqui a gente vai usar esse mesmo carinha aqui, que eu já deixei preparado também. E qual que é a ideia agora, né? Uma máquina EC2, ela precisa estar dentro de uma subnet. E eu preciso passar um atributo dessa subnet aqui para minha EC2, na hora que eu estou criando. Só que a subnet foi criada no módulo da VPC. Então, como que eu acesso essa informação da subnet? A gente vai precisar do ID da subnet. Como que eu pego o ID dessa subnet? Aí que entra os Output Values, tá? Então, como que a gente vai fazer para expor esse ID aqui da subnet e da VPC para quando a gente precisar? Vou vir dentro do módulo VPC, vou criar uma nova pastinha aqui, vou dar um output, vou chamar de output.tf. Vou utilizar o bloco, aqui no Terraform a gente trabalha com os bloquinhos, né? Eu vou chamar do que? Vou chamar de subnet. Como a gente tem duas subnet, vou dar um nome específico, subnet A _ID. Lembrando, galera, que tudo isso poderia ser um pouco mais dinâmico, né? E eu não ficar expondo um a um serviço, deixando hard code aqui, ó. Essas informações, poderia criar uma estrutura de repetição que cria várias subnet, mas como eu falei no início, a ideia é a gente ir passo a passo e evoluir na nossa infraestrutura junto. Assim a gente aprende tanto o básico para a gente conhecer o serviço da AWS, as funcionalidades do Terraform, e a gente depois aprende algo um pouquinho mais avançado, beleza? Então
peço paciência aí para quem já está mais avançado e vamos com passo a passo aqui para que todo mundo, para a gente equalizar o conhecimento aqui com todo mundo, beleza? Vamos lá, então eu vou expor aqui, ó, subnet ID, né, da A, eu vou fazer, tem que falar que é o valor. O que eu vou expor aqui, ó, AWS, eu tenho que colocar o nome do recurso que eu quero expor, subnet, ele já está autocompletando para mim aqui, né? Então, o recurso que eu quero expor, o nome do recurso dentro do meu módulo aqui que eu criei, que eu dei o nome de subnet A, e qual que é o atributo que eu quero? Eu quero o atributo ID. Simples assim, já estou expondo. Como que eu vou também expor já da subnet B? Então, vou fazer isso daqui e vou fazer isso daqui. Beleza, também vou expor da VPC, mas para ficar certinho na ordem, eu vou colocar a VPC aqui em cima. Vou chamar de VPC _ID e vou colocar aqui AWS VPC dis.id. O que ele está reclamando aqui? Faltou, eu apaguei aqui sem querer. Beleza? Estou expondo essas informações. A gente não vai usar esse aqui por enquanto, então vamos lá. Tá? Aí agora aqui que entra, beleza, aqui eu já estou expondo, é simplesmente isso para expor essa informação. Agora, para eu obter essa informação no módulo, eu vou ter que fazer o seguinte, ó, lá na minha EC2, no meu módulo, depois a gente vai ver o EC2 aqui, eu já deixei aqui, ó, variables, eu falei que ele precisa receber também uma subnet ID, ó. Eu não estou passando nenhum valor default aqui, porque eu quero que as pessoas, quando criem a nossa subnet, eles informem a subnet ID. Tá bom? Então aqui, quando for criar o meu módulo aqui, eu vou ter que passar aqui, ó, subnet ID, certo? Vou obrigatoriamente ter que passar o subnet ID, senão ele vai quebrar. E eu vou, como que eu pego agora a subnet ID desse módulo aqui? Eu vou ter que dar um módulo, módulo.vpc, ó, tá vendo? Já reconhece aqui, ó, vpc. Subnet ID. Olha que bacana, assim eu pego. Agora, a gente criou lá no começo, na primeira aula, acho que na segunda de apresentação, eu falei que a gente poderia quebrar nossa rede em várias subnet, né? Até por questão de alta disponibilidade e tolerância à falha. E agora, trabalhando com módulos, olha que legal. Eu posso, já aqui no meu recurso aqui, ó, via Terraform, eu poderia criar duas EC2 utilizando o mesmo módulo e só mudando aqui, ó. Uma eu crio na subnet A e outra eu crio na subnet B. Beleza? Posso fazer isso. Mas por enquanto vamos fazer assim, vou deixar essa daqui e vamos testar. E quando a gente for criar os módulos certinho, a gente vai fazer essa configuração e vamos criar mais de uma EC2. Então vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Terraform main. Esperar um pouquinho. Ó, 7 registros, recursos para criar, 0 para alterar e 0 para destruir, porque eu já tinha destruído antes aqui os recursos, tá bom? Aqui, ó, vai criar nossa VPC. Vamos ver aqui, o que ele está criando aqui? Subnet. Tá, cria subnet. E aqui ele criou os gates da vida, para a rota, e criou nossa EC2 aqui também, ó. O bacana, galera, é que a AWS, ó, vocês na teoria poderia dar erro, né? Se a gente seguisse uma ordem, porque tipo assim, primeiro eu tô criando a VPC e depois eu tô criando uma EC2, sendo que eu preciso da VPC para poder criar EC2. Mas o Terraform que é inteligente, na maioria das vezes, para fazer isso, né? Ele vai criar a VPC e ele vai depois esperar para poder criar EC2. Porém, se a gente quiser garantir isso, a gente poderia colocar um depends on, colocar o módulos e o VPC aqui. Mas a gente vai fazer o teste sem isso. Na verdade, estamos fazendo aí sem isso e vocês vão ver que não precisa desse recurso aqui no momento. Então vamos lá. Já deu Terraform plain. Vamos dar o Terraform apply e torcer para dar certo, pro Dev Mike não passar vergonha aqui ao vivo.
Vamos esperar aqui. Vamos ver. Create VPC. Vamos lá. Esse vai começar a demorar um pouquinho mais a nossa infra, porque agora tem mais recurso. E a EC2, quando ele cria a EC2, ele tenta já startar a EC2. Então ele já demora um pouquinho mais para você criar uma máquina EC2. Ó, still creating EC2, ó, tá vendo? Ele tentou criar aqui e tá dando feedback pra gente que ele ainda tá tentando criar EC2, ó. Ainda tentando criar. Quando ele conseguir criar e validar tudo certinho, startar, ele vai dar um OK aqui pra gente. Vamos lá. Ó, finalizou. Balinha. Legal. Fechou? Vamos lá aqui agora para Terraform, para AWS, vamos validar. Vamos dar um refresh aqui, ó. Ó, já criou nossa instância aqui, EC2. Eu tinha deixado com o nome teste Terraform mesmo, só para vocês confirmar aqui, ó. EC2 teste Terraform, tá vendo? Tá, mas a gente vai fazer a criação da instância na próxima aula. Tá inicializando ainda. Mas se você perceber, se vocês verificar, nossa VPC foi criada aqui normalmente. Vamos lá. As VPCs estão aqui. Beleza, tá aqui. O que a gente queria validar, na verdade, tá na EC2 mesmo, porque a gente expôs a variável via output values e a gente utilizou. Então a gente precisa ver se realmente pegou certo. Muito provavelmente sim, a gente vai conferir, mas se não tivesse pegado a subnet correta ia dar pau, porque ele ia tentar utilizar uma subnet que não existe, né? Então vamos lá, instâncias EC2. Vou abrir ela aqui, ó. Subnets, vamos lá, cadê subnet? VPC ID, ó, subnet aqui, ó, a nossa subnet aqui, ó, já pegou automático, tá vendo? E a nossa instância, ela tá com, depois a gente vai ver, ó, tá com um IP público, porque eu coloquei para ela colocar um IP público, tá? Então, galera, sobre essa aula, para essa aula é isso, a gente utilizar os output values, e essa é uma das possibilidades que a gente tem para utilizar o output value. E no nosso treinamento aqui, nessa primeira infra que a gente vai criar, a gente vai utilizar para esse objetivo por enquanto, além de quando a gente for colocar o CI/CD, né? Porque como a gente está trabalhando com módulos, então a gente vai ter que utilizar muito disso daqui. Criar um módulo, pegar o dado desse módulo e utilizar nos próximos módulos. Beleza, galera? É isso por enquanto. Vamos que vamos e até daqui a pouquinho. Vamos que vamos!